Escola do Legislativo. Olá, hoje a Escola do Legislativo, doutora Zezé Bedran, da Câmara Municipal de Araçatuba, em parceria com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Araçatuba, tem a satisfação de promover a palestra Justiça pós-pandemia e a tecnologia, com o Dr. Marcos da Costa, advogado, ex-presidente da OAB São Paulo e conselheiro honorário vitalício da entidade. A Escola do Legislativo foi criada para desenvolver ações educativas de cidadania e atua principalmente em 3 áreas: nos programas de ensino, na qualificação profissional e no estímulo às ações que visem o bem comum. Para assistir os eventos da escola, você pode acessar o canal da Câmara Municipal no YouTube ou no ícone da Escola do Legislativo no site www.aracatuba.sp.leg.br. Para obter informações ou entrar em contato conosco, envie um e-mail para escola@câmara-aracatuba.sp.gov.br. Convidamos agora o presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador doutor Alceu, para dar as boas-vindas aos presentes. Demora um pouquinho, é assim mesmo. Mesmo. Fazer igual o doutor Mário Ferreira Batista, ele fazia assim no microfone. Boa noite a todos, a todas também. Né? É um prazer receber vocês aqui hoje para uma palestra do doutor Marcos da Costa. Queria falar um pouquinho do Marcos. O Marcos é meu irmão, foi presidente da Ordem dos Advogados da seção de São Paulo, e foi num momento, Marcos, que a subseção de Araçatuba teve muito progresso, sabe? Ele dava todo o apoio para a gente. Inclusive, tem 2 questões, Lucila. Lucila é presidente da Ordem hoje, aqui em Araçatuba, e nós tivemos 2 gratas satisfações aqui. Nós conseguimos a 2ª vara da família, por conta do Dr. Marcos, que nos ajudou. Nós fomos lá no tribunal, contra o juiz da época aqui, que não queria, e nós lutamos, conseguimos. E teve mais uma, Marcos, que também é você que me falou quando passou na Assembleia lá, que foi o Juizado Especial Federal também, na época do Dr. Marcos, e ele que me ligou um dia e falou assim, já foi aprovado lá na Assembleia a vara, o Juizado Especial, porque a gente tinha que ir para Andradina, vocês lembram? Só tinha Andradina, e a gente, poxa, aqui nessa Tuba tem que ir lá para Andradina. Aí o Marcos lutou e conseguiu lá para a gente, foi, né? Fora as lutas que nós tivemos, hoje nós estamos aqui na Escola do Legislativo, Zezé Bedran, que é nossa colega, né? Foi nossa colega, Zezé Bedran, todos aqui conheceram ela. E hoje nós tivemos, foi instalado um elevador lá também, né? O elevador pegou o nome da Zezé Bedran também. E foi uma luta aquele elevador também, né? Demorou um tempão. E foi tudo na época dele, a gente ia lá, na época do elevador, a gente conseguiu fazer aquela última sala lá em cima, sabe? Porque era aquela sala, Lucila, você subia a escada dava no nada, acabava, você lembra? Subia, não tinha nada. Aí eu falei, Marcos, vamos fazer uma salinha aqui, né? Eu fui na sala hoje, está tendo sessão do TED. Então, foi também na época... E muitas outras coisas, Marcos, se eu fosse enumerar aqui, né? Queria te agradecer essa época aqui, foi uma época de muito sucesso na advocacia, na subseção de Araçatuba e região toda, né? Cumprimentar aqui o nosso colega o conselheiro João Carlos Risoli, e da diretoria da OAB Lucila e o nosso colega aqui também, tá? Eu não vou ficar falando o nome também, Éder, porque tem muitas pessoas aqui, a maioria eu conheço de nome, né? O Éder, na época minha, ele chegou a ser meu vice lá, tá? Bom, não vou ficar porque a palestra que a gente quer ouvir aqui é o Dr. Marcos da Costa. Então, é um prazer, tenha a palavra. Bom, primeiro, registrar a alegria de voltar a Araçatuba. Hoje, presidente, eu estive lá na sessão do TED, né? Nós tivemos, Risoli e eu, na sessão do TED. E eu lembrei que a primeira viagem que eu fiz, política de ordem, em 1997, que foi quando eu comecei a me interessar por política de ordem na gestão do Rubens Aprobato Machado, né? Rubens disputando a eleição, foi para Araçatuba. A primeira viagem que eu fiz para o interior do estado foi em Araçatuba. E em Araçatuba eu conheci muitos amigos, desde aquele momento, desde aquela época. E diversos presidentes,
né? Porque imagina, de 97 para cá, foram diversos presidentes. E eu sempre tive em Araçatuba uma casa, uma segunda casa. E, dentre tantos amigos que eu fiz em Araçatuba, esse meu irmão foi o principal deles. Quando eu o conheci, eu lembro da primeira conversa que nós tivemos, né? Eu lembro do local, eu não sei onde era, mas eu lembro que era uma escadaria que ia para cima, nós ficamos conversando na rua. E o Alceu é uma dessas pessoas que você percebe, né, o quão o homem pode ser bondoso, né? O Alceu é um homem bom. Tem um poeta, Victor Hugo, que diz aqui que nós temos muitos bons homens, né, mas poucos homens bons. O Alceu é um homem bom. O Alceu é um cara que ele sempre pensa no outro, ele sempre estava, nesses anos todos, nós mantivemos o contato, ele sempre preocupado com os outros. Então, eu tenho nele um irmão mesmo. Quando ele fala com o seu irmão dele, eu sou o irmão dele mesmo, e voltar aqui em Araçatuba, nesta casa onde eu tive a honra de receber o título de cidadão, né? No momento que essa casa é presidida pelo Alceu, para mim, é motivo de muita alegria, E reencontrando tantos amigos e conhecendo novos amigos e amigas, né, presidente, eu convidado a falar sobre um tema que é um tema que interessa a todos nós, interessa a advogados, interessa aos cidadãos, que é o tema da justiça, né, da nossa justiça, olhando no momento de pós-pandemia. E eu, antes de falar da justiça, eu quero falar sobre o Poder Legislativo. Me permita falar 1 minuto sobre o Poder Legislativo. Porque eu acho que a gente precisa sempre pontuar a importância do Legislativo, que em qualquer país democrático, é o eixo do poder. Porque o Poder Legislativo é aquele que representa, de fato, o cidadão, né? É aqui que ocorrem os grandes debates, os grandes encontros, né? É aqui onde visões diferentes da política se confrontam, né? E, através do diálogo, conseguem encontrar aqueles que são os melhores caminhos, né? O Poder Executivo, eu sempre digo isso, executa aquilo que o Legislativo define, né? O Poder Judiciário tem a obrigação de fazer com que a lei aprovada pelo Legislativo seja cumprida, embora no Brasil, muitas vezes, por contrativismo, nós vemos decisões que acabam decisões extravagantes que acabam saindo daquele que é o papel primordial do Judiciário, que é fazer com que as leis sejam cumpridas. E o Poder Legislativo, que tem esse papel tão essencial, né, muitas vezes acaba ficando em segundo plano, porque nós temos um país marcantemente de períodos não democráticos. Nós vivemos mais períodos de trevas democráticas do que períodos democráticos. A nossa história democrática é uma história muito curta, né? A própria Constituição, que é o marco da atual fase democrática, e, se Deus quiser, a atual e perene fase democrática, ela completa sendo 34 anos. 34 anos é uma jovem, né? A Constituição, por sua vez, também, que é a Constituição que tem garantido o maior período democrático da nossa história, né? Ela também tem os seus desafios, né? E um deles foi o fato de ter sido moldada para um regime parlamentarista. Para quem acompanhou, vocês são jovens, vocês não vão lembrar disso, né? Mas a gente que é um pouquinho mais antigo, para quem acompanhou todo o trabalho da Constituinte, né, fruto de iniciativa da advocacia, da OAB, né, frustrada que estava com a não aprovação da emenda das eleições diretas, a ordem começa um movimento para a Constituinte. E aí, aprovado a Constituinte, eleitos constituintes, durante toda a tramitação da Constituição, da Constituinte, a Constituição foi preparada para ser uma Constituição parlamentarista. E quando chega no finalzinho da tramitação, por um acordo feito em moldes, vamos dizer, não transparentes, né, ela acaba invertendo, bem no finalzinho, para uma Constituição presidencialista.
Só que, como foi feito isso nos 47 do segundo tempo, não se preocupou o Constituinte em adaptar a Constituição, que era parlamentarista, para um regime presidencialista. E aí nós tivemos uma Constituição que consagra outra vez o presidencialismo, mas sem o sistema de freios e contrapesos que um regime presidencialista reclama, exige. Né? Porque o regime presidencialista, nós temos um poder muito forte na figura do presidente, que acaba, muitas vezes, ofuscando os outros poderes. E aí, no mundo democrático, a começar pelos Estados Unidos, que tem uma Constituição muito curta, as Constituições limitam o poder executivo exatamente para valorizar o legislativo. Só que nossa Constituição, como ela é parlamentar e se tornou presidencialista, esse sistema de freios e contrapesos, ele não só não existiu, como, ao contrário, a Constituição acaba trazendo instrumentos próprios do parlamentarismo. Eu exemplifico com a medida provisória. A medida provisória não é um instrumento do poder do presidencialismo. O presidente da República não legisla. A medida provisória é um instrumento do parlamentarismo. Né? E, no fim, ela existia para um regime parlamentarista, e quando eles trocam para o regime presidencialista, esqueceram de tirar a medida provisória. Nós, antes da medida provisória, nós vivíamos uma ditadura, Constituição de 67 e 69, né? E no regime imposto, nós tínhamos um instrumento legislativo do presidente da República menos extenso do que a medida provisória. Nós tínhamos o decreto-lei. O decreto-lei era menos extenso porque ele só podia legislar sobre algumas matérias. Né? E quando veio democracia, nós trocamos o decreto-lei, que era um instrumento autoritário, por uma medida provisória que é muito mais autoritária do que... É só para a gente lembrar, primeiro, da importância da democracia, segundo, que nós precisamos ajustar a nossa Constituição para um regime de fato presidencialista, porque o pessoal discute, o regime nosso não serve, não presta, a hora que acontece, tal. Eu digo, gente, eu sou um democrata, eu aceito discutir tudo, mas eu lembro que nós estamos atacando um regime que no Brasil é imperfeito. Nós não temos presidencialismo no Brasil, nós temos autoritarismo. Né? Porque, apesar de vivermos no país onde o presidente é eleito, ele dispõe de instrumentos, não por culpa dele, mas por culpa da Constituição, que não poderia, são instrumentos que não existem em países presidencialistas. Né? E ao contrário. Né? Você pega o próprio caso do legislativo. Pega os Estados Unidos, que é Constituição curta, enxuta. Quem é eleito para ocupar uma cadeira no legislativo nos Estados Unidos é proibido de aceitar convites para cargos no Poder Executivo. Está na Constituição a proibição. A vedação é por quê? Porque o Executivo tem o poder de sedução. Qual é o poder de sedução? Cargo, comissionado, uma secretaria no âmbito municipal, estadual, ministério no âmbito federal, e orçamento. Né? Então, o parlamentar não tem acesso a um orçamento dele, e não tem acesso os cargos comissionados são poucos. Né? Então, nos países presidencialistas, quem é eleito no parlamento, ele tem que seguir no parlamento. E no nosso regime, ao contrário, nós estimulamos alguém eleito para o parlamento, muitas vezes, no dia seguinte da eleição, ele já sai do parlamento, eleito para ser deputado federal, ele sai do deputado federal e vai ser ministro. Né? São distorções próprias de uma Constituição que foi moldada para ser... No parlamento tem sentido, porque como o parlamento, o governo é do parlamento, tem sentido ele ocupar funções de governo sendo parlamentar. Então, existia essa permissão por causa disso. Quando nós vamos para o regime presidencialista, a permissão é mantida. E isso causa distorção. Eu lembro, estava na presidência da Ordem, quando houve a última eleição, não a atual, né? Não agora, 2 anos, a anterior para prefeito, e nós fizemos uma proposta dos candidatos a prefeito de firmar o compromisso de que não iam convidar parlamentares, porque eu sou eleito para o parlamento. Eu tenho que respeitar a decisão do eleitorado. E o prefeito que foi eleito, que foi o João Dória, não assinou, foi o único candidato que não assinou. Foi eleito no dia seguinte, à posse, ele convidou 6 parlamentares
da Câmara Municipal para serem secretários, ou seja, ele alterou a composição do parlamento em mais de 10% numa única canetada. E aí isso faz com que o parlamento, muitas vezes, seja constrangido no exercício de uma função que é própria dele, que é o de fiscalizar, né? Porque as lideranças estão dentro do... Eu cito isso como ponderação, é uma realidade do Brasil, mas eu cito isso como ponderação para, mais uma vez, valorizar ainda mais o parlamento, né? O parlamento é o poder essência, é aquilo que é a maior essência da democracia, é o parlamento. E o parlamento precisa ser valorizado. Nós vamos ter eleição daqui 3 meses. Né? Então, mais uma vez, é preciso que as pessoas tenham consciência de que, se nós não elegemos bons parlamentares no âmbito da Assembleia Legislativa, no âmbito da Câmara Federal e do Senado, a crise institucional, que não é de agora, é de muito tempo, tende a permanecer, porque o nosso regime é um regime imperfeito. Né? Nós precisamos debater o nosso regime para aprimorar a democracia, né? Que é o que nos motiva. Né? Você é um democrata, na sua essência, né? E uma pessoa de bem. Posto isso, aí falamos do Poder Judiciário. E aí, quando eu falo do Poder Judiciário, falo da pandemia, eu lembro antes de falar do pós, eu lembro do antes-pandemia, né? Do antes da pandemia. E aí, quando eu lembro do antes da pandemia, eu lembro da tecnologia dentro do judiciário, porque a pandemia teve uma marca, que foi o uso muito intenso da tecnologia no judiciário. E aí, primeiro eu vou lá para trás, na época do estudante, né? O Osório nem estava nascido nessa época, né? E eu lembro que em 85 chegou o computador no Brasil. E eu falo isso para a gente ver a evolução do uso da tecnologia no judiciário. Quando chega o computador, os advogados foram os primeiros a usar o computador. O advogado no mundo inteiro tem uma aptidão a usar a tecnologia. É próprio do advogado. Os advogados no mundo inteiro gostam de usar a tecnologia. Então, quando chega o computador, imediatamente os advogados começam a fazer petições. E essas petições começam a ser recusadas pelo Poder Judiciário, indeferidas, porque as petições não adotavam o vernáculo oficial do Brasil, porque não tinha um acento nem cedilha. O teclado não era ABNT, o teclado era americano. Então, não tinha o cedilha, não tinha acento. E, por conta disso, os juízes indeferiam petições iniciais. Começa esse conflito do advogado querendo usar a tecnologia e do judiciário, que até um certo ponto é compreensível, porque a dinâmica do judiciário não é a dinâmica da velocidade da sociedade, nem pode ser, né? O judiciário é um poder que tem um tempo próprio dele, as ideias têm que ser muito debatidas. Aliás, a grande crítica, talvez, do judiciário hoje é que, muitas vezes, o judiciário tenta entrar na velocidade da sociedade, aí acaba tomando decisões que não foram, decisões, inclusive, monocráticas, né? Que não foram adequadas ao tempo dele, né? Que era um tempo de maior debate, para a ideia ser mais amadurecida, para depois a decisão ser tomada. Depois, na hora que começa a avançar a tecnologia, eu lembro que os servidores e os próprios juízes começaram a comprar computadores e levar para o fórum. Você lembra disso? Os computadores, o judiciário não queria comprar computador. E os servidores, sabendo, tentando melhorar a sua condição de trabalho, compravam o computador do bolso e levavam para os fóruns. Até que veio a maior greve do Poder Judiciário até aquele momento. Foram quase 3 meses de greve. O que fizeram os servidores? Pegaram os computadores e levaram para casa. Pegaram o computador, é meu, não estou de greve, pegou o computador e levou para casa. Porque ninguém tinha 2 computadores, era caro o equipamento. Né? E aí, isso levou o presidente, então, do Tribunal de Justiça a adotar acho que provimento, eu não lembro qual era o instrumento, acho que era provimento, dizendo o seguinte: olha, servidores, nós reconhecemos que os computadores são de vocês. Então, vocês podem levar o computador para casa. Só que as informações dos processos que estão dentro dos computadores são nossas, porque, até então, era a fichinha. O presidente não sabe disso. Ô, presidente. Não lembra, não. Eu lembro a primeira vez que eu fui estagiário no escritório de advocacia, eu peguei, me deram 60 fichinhas. Era um bolo assim, para ir na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e no Fórum Central. Né?
Eu passei o dia inteiro lá, e aí cheguei no escritório, quando eu cheguei, super contente, né? Falei, ó, eu olhei 60 processos e tal. O advogado pegou os fichas e falou assim, menino, que horrível. Eu falei, gente, o que eu fiz? Só letra, não consigo ler, porque tinha que escrever com uma letra que desse para as pessoas lerem, né? Entenderem. Né? Eu tomei uma bronca, cheguei tão feliz, falei, nossa, consegui 60... Nunca tinha visto um processo, consegui 60 processos. E tomei bronca, né? Mas era aquele momento, oi? Ninguém entendia. Ninguém entendia, né? A letra minha feia até hoje. Então, mas aí o que acontece? 90% das fichas eram conclusas. Né? Aí o advogado fala, mas estava concluso mesmo ou você não viu o processo, colocou que estava concluso aqui e tal, né? E aí o tribunal fez isso. Quando começa a justiça a usar a tecnologia, primeiro foi o balcão, né? Então, qual foi o primeiro uso da tecnologia para o judiciário? Foi informatizar o balcão, o andamento do processo, né? Basicamente era o andamento do processo. Não se falava em prática de ato processual, era o andamento do processo, já era um grande avanço. E nessa época, foi eleito presidente da OAB, Rubens Aprobato Machado, que criou, então, a primeira comissão de informática do Brasil, aqui em São Paulo. E colocou esse jovem, né? Era jovem. Tu ia ver a foto assim, eu falo, nossa, eu era menino, eu era criança. Imagina. Me colocou como presidente da comissão. E por isso que eu acompanhei toda a evolução do processo, porque eu presidi a comissão, depois ele foi presidente nacional, ele me levou para Brasília, criou a comissão nacional também. E aí, quando começa a colocar o andamento, eles não faziam um andamento no cartório. Aí eu falei, tem internet, a internet chegou há pouco tempo. Por que o juiz não coloca o andamento no processo na internet? Ninguém colocava. Aí eu fui falar na PAMAGES, Associação dos Magistrados, tinha um diretor que hoje é desembargador do TJ, ele era juiz de Campinas, hoje é desembargador, o Edson Brandão, da Vara Criminal. O Edson era diretor de tecnologia da PAMAGES. E combinei com ele e falei assim, tem um juiz em Ribeirão Preto, diretor do fórum, que ele pagou do bolso para desenvolver o sistema. Ele tem um sistema. Vamos falar com o juiz. Conversei, doutor Gandini. Conversando com o juiz falou assim, eu libero minha base de dados, a OAB tinha servidores, a OAB coloca, servidor do computador, né? A OAB coloca a base de dados para os advogados consultarem. E foi a primeira base de dados do Brasil, foi a OAB de São Paulo que colocou, juiz de Ribeirão Preto. Quando o Tribunal de Justiça descobriu o que fez, deu uma bronca do juiz e mandou não fornecer mais para a ordem isso. Os outros tribunais começaram a avançar. E aí uma constatação, o Tribunal de Justiça era a grande fonte do direito no Brasil. Os acordos mais citados no Supremo eram os acordos do Tribunal de Justiça. E eu, como os outros estudantes de direito ou advogados que começam a carreira, nós aprendíamos com acordos do Tribunal de Justiça. Então, as matérias nós íamos no Tribunal de Justiça fazer a pesquisa, eram verdadeiras aulas de direito. Só que o Tribunal de Justiça não queria investir em tecnologia. Os outros tribunais começaram a investir. E aí começaram a colocar não só o andamento processual, mas começaram a colocar as decisões no tribunal, no site do tribunal. E eu lembro que em 2000, 2001, eu escrevi um artigo na Folha, dizendo o seguinte, em dezembro, o presidente ia tomar posse em janeiro, o presidente Nígro Conceição, de Caconde, ele ia tomar posse em janeiro, foi 2001, 2002. E eu escrevi um artigo dizendo o Tribunal de Justiça de São Paulo vai desaparecer do mundo jurídico, na Folha de São Paulo. E eu alertava para o tribunal dizendo o seguinte, nenhum estudante, nenhum advogado, nenhum desembargador, nenhum ministro vai continuar fazendo pesquisa em RTs. Alguém já viu falar em RT? Repositório Oficial de Jurisprudência. Alguém lembra disso? Sabe o que é Repositório Oficial de Jurisprudência? Mas sabe o que é o Repositório Oficial de Jurisprudência? Era o seguinte, os tribunais, antes da internet, no julgamento, eles diziam, olha, esse julgamento, quer porque era inédito, quer porque a decisão foi mais esmiuçada, né? Ele separava 2, 3 acordos por mês para publicar na revista dos tribunais. A revista tinha outros,
mas era basicamente a revista dos tribunais. E eram os principais tribunais do Brasil. Era o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos, que não tinha STJ, os tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, basicamente eram esses tribunais. E aí eles iam publicar uma revista que vinha no escritório a cada 6 meses. Né? E se você, na hora que você fosse discutir um recurso extraordinário por dissídio jurisprudencial, por exemplo, só aceitava se você citasse acordo que fosse publicado na RT, que era chamado Repositório Oficial de Jurisprudência. Não adiantava você citar acordos, mesmo que juntar o acordo, pegava o acordo do Tribunal de Justiça, juntava o acordo, seu recurso era indeferido por falta de pressuposto, que era a citação de... então, você tem que citar acordo tal, publicado na RT, tal número, barra, tal ano, florestais, tal. Era o Repositório Oficial de Jurisprudência. Só servia acordos publicados no Repositório Oficial de Jurisprudência. Então, o que eu falei na época, no artigo, na Folha? Eu digo, o Tribunal de Justiça vai desaparecer no mundo jurídico. Porque, enquanto os outros tribunais estavam colocando as decisões na internet, como advogado, mesmo tendo toda a referência para o Tribunal de Justiça, eu não ia até o Tribunal de Justiça para ficar consultando os acordos lá. Eu estava no meu escritório e consultava pela internet. E na internet não aparecia acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu só podia citar acordo do Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Supremo, já o STJ já existia. E, com isso, o Tribunal de Justiça ia sendo cada vez menos citado, até que o ponto que ele simplesmente ia desaparecer como referência do mundo jurídico. E foi o que aconteceu. Né? Quem é que estuda hoje acordo do Tribunal de Justiça? Porque ele perdeu a referência dele como sendo o grande tribunal do Brasil, porque ele não usou a tecnologia no momento certo. Há uma ponderação para fazer, meu sentir. Eu nunca vi uma pesquisa, nunca vi um estudo sobre isso. Mas essa história, que é uma ponderação, fazendo um parênteses aqui. Antigamente, nós tínhamos acesso à jurisprudência quando chegava a RT. Né? Então, nós ficávamos esperando chegar a RT no escritório e todo mundo saía correndo para ler a RT. E a sensação, quando nós líamos a RT, é de que nós estávamos tendo acesso ao último julgado, ao julgado muito recente do tribunal. É mais ou menos como você hoje olhar o UOL. Né? Você está vendo, acompanhando as notícias da UOL, saindo na UOL, você está tendo qual é a sensação? Acabou de acontecer, estou lendo. Era essa sensação que nós tínhamos quando líamos o julgado da RT. Só que entre a data do julgamento e a chegada do acordo no escritório de advocacia através da RT, demorava, sabe quanto tempo? 1 ano. Porque o acordo tinha um julgamento, esse acordo não era datilografado. Eu vou começar a usar aquela barrinha embaixo, né, que datilografado, igual, né? Tradução, né? Não tinha digitação, não tinha computador, era a máquina de escrever. Então, no Tribunal de Justiça demorava 2, 3 meses para julgar uma apelação. E demorava 6 meses para datilografar. Porque ia para a datilografia, todos os acordos iam para uma sala única, era salão de datilografia, datilografava o acordo. Aí ia para o relator ler. O relator mudava 2, 3 palavras, tinha que datilografar o acordo inteiro, porque não dava para corrigir. Aí ia para o revisor, que mudava 2, 3 palavras e tinha que datilografar outra vez. Aí ia para o terceiro juiz. Se tinha 5 juízes, então esquece, demora 2 anos para liberar. Então, saía a publicação do julgamento, da ementa, né? A conclusão do julgamento, a apelação julgada procedente. Mas a gente só ia ter acesso ao acordo 6 meses depois. No caso da revisão dos tribunais, depois de 6 meses ficava pronto o acordo, aí encaminhava para a revisão dos tribunais que tinha que redatilografar, porque é datilografado de acordo com o formato da revista. E aí ia para o correio, ia para a gráfica, da gráfica ia para o correio, enfim, chegava 1 ano depois. Né? Só que eu tenho minha sensação. Primeiro, uma coisa que a tecnologia traz de vantagem, né, que muitas vezes se torna um problema para o operador do direito. É que antigamente, como só tinha acesso para a revista dos tribunais, eu ia fazer uma pesquisa na biblioteca e eu olhava o índice
revista dos tribunais. Eu tinha acesso a poucos julgados, que eram só os publicados na revista dos tribunais. Eram meia dúzia de tribunais, cada um separava 2, 3 acordos por mês. Eu não tinha acesso a milhares de acordos produzidos pelos tribunais do país por mês. Então, por ter menos acesso, por ter acesso a um número menor de informação, quando eu ia peticionar ou orientar um cliente, eu tinha uma base de dados, que não era base de dados, era revista, menor. E aí eu tinha mais segurança, porque eu tinha um acordo, 2 acordos sobre o tema. Então, quando eu ia orientar, eu tinha mais segurança, porque eu podia dizer, olha, o entendimento do tribunal é esse, porque só tinha um acordo, 2 acordos sobre aquele entendimento. Quando você tem todos os acordos de todos os tribunais disponíveis, e vai fazer uma pesquisa de jurisprudência, como é que você pode hoje afirmar que um determinado tema representa, de fato, o entendimento do tribunal em relação àquela matéria? Né? Entendimento de jurisprudência, porque você tem acordo para tudo quanto é tipo, para tudo quanto é lado. E antigamente o que saía na revista era selecionado pelo tribunal, então você podia falar, o entendimento do tribunal é esse, porque ele selecionou esse julgado. E hoje você não tem seleção, eles disponibilizam todo. E falam alguém que brigou para os tribunais disponibilizarem. Mas é um efeito. Hoje nós temos um nível de segurança jurídica muito menor do que nós tínhamos no passado. É uma realidade. E o segundo é o seguinte, como demorava para circular a informação, falei, julgava, demorava 6 meses para liberar o acordo, mais 1 ano para chegar à revista, o tempo de circulação da informação era muito mais amplo. E aí, quando a informação chegava, a tese consagrada no local era começada a usar, até que algum advogado ou advogada criasse a antítese, né? Defendesse uma tese diferente, até chegar essa tese a ser discutida, validada e publicada, demorava anos. Então, a velocidade, me parece, que a velocidade de modificação da jurisprudência antes era muito menor do que hoje. Hoje, quando um cliente vai no escritório e fala assim, doutor Marcos, sobre tal tema, qual é o entendimento do Supremo? Eu falo assim, que horas são? Porque se tiver tendo sessão, melhor a gente esperar a sessão acabar para depois a gente falar qual que é o entendimento do Supremo. É porque a decisão circula numa velocidade enorme, ela circula, ela já é contestada, ela já é discutida pela própria comentarista da imprensa e tal, e aí isso pressiona o judiciário, muitas vezes, a rever aquela decisão, porque alguém apontou uma inconsistência e tal. Eu acho que a jurisprudência hoje varia, né, tem uma mudança com uma velocidade muito maior do que era antes, pelo menos é o meu sentimento. Mas voltando, então, para aquele momento do Tribunal de Justiça, nessa evolução, então, aí o tribunal começa depois de tantas críticas da ordem, começa a se formatizar. E aí, naquela época, eu talvez tenha sido o primeiro pessoa do Brasil, maluco, né, a falar sobre o processo eletrônico. Eu viajava o estado inteiro dando palestras sobre o processo eletrônico quando ninguém pensava na possibilidade de trocar o papel pelo meio eletrônico, eu dava palestra no estado inteiro, dizendo que era possível, sim, praticar atos processuais por meio eletrônico. Não era usar tecnologia só para informar o andamento do processo. Era usar a tecnologia para a prática de atos por meio eletrônico. E o judiciário, até então, muito resistente. O judiciário não aceitava. Até que começa esse processo a tomar corpo. Uma legislação adotada pelo governo federal de forma, inclusive, incorreta, com erros conceituais em termos de tecnologia, mas que acabou servindo para isso. Medida provisória 2200, de, se não me engano, 2002, que pela primeira vez, uma legislação, embora fosse medida provisória, venha falar do uso da tecnologia para a manifestação de vontade, permitindo que as pessoas pudessem substituir a assinatura manuscrita pela assinatura eletrônica, como eu sustentava desde a década passada. E aí, essa medida provisória, a gente próprio, muitas críticas a ela, mas o fato... E aí, pegou uma emenda constitucional que, ao limitar
a tramitação das medidas provisórias, eu não lembro qual era a emenda, a medida provisória simplesmente disse, a emenda constitucional simplesmente disse, todas as medidas provisórias publicadas até agora, que não tenham sido apreciadas para o Congresso, permanecem em vigor até uma lei alterar. Então, aquilo que era uma medida provisória se tornou lei, por força de uma emenda constitucional. Nesse caso, a medida provisória 2.200 está vigente até hoje. Olha que absurdo. Faz 20 anos, 22 anos. Uma medida provisória vigente até hoje, com 22 anos. Mas o fato é que ela, quando sai a medida provisória, aí o judiciário começa a perceber que era sim possível, como nós falamos antes, trocar o papel por meio eletrônico. Né? E nesse momento sai um projeto-lei, que é apresentado por algum juiz no Congresso, para tratar da informatização do processo. Eu sou chamado para discutir, eu presidi então a Comissão Nacional de Informática da OAB, fui chamado para discutir o projeto, apresentei uma série de inconsistências do projeto, uma delas, o projeto dizia que o advogado seria credenciado no tribunal para usar o processo eletrônico. Eu disse, o advogado não é credenciado no tribunal porque o advogado não é servidor público. O que credencia advogado é a OAB. O tribunal não pode credenciar o advogado para permitir que o advogado advogue num meio diferente. E essas histórias começam assim, não, mas não se preocupe que nós vamos disponibilizar lá uma sala com sofá, com café, com água, para o advogado se sentir muito desconfortável. Começa assim. Né? Aí quando você aceita, no dia seguinte, aquela sala ali não vai ser mais aquela, porque eu preciso daquela sala para outra coisa, então vai ser na outra salinha. E olha, não é o expediente inteiro forense, vai ser das 9 às 11. E aí nós conseguimos mudar a medida provisória em alguns pontos. Um ponto que foi muito legal que nós mudamos foi algo que hoje todo mundo usa, mas que antigamente não existia. Foi proposta nossa, a criação do Diário Oficial Eletrônico. O Diário Oficial até então era em papel. Vocês não sabem disso. Mas o Diário Oficial era em papel. O Diário Oficial em papel era a maior mídia diária do mundo. O Diário Oficial em papel do Judiciário tinha 2.200 páginas em média. 2.200 páginas. E para a advocacia de Araçatuba, tinha um grave problema, que era o seguinte, o Diário Oficial em papel era impresso na Moca, lá em São Paulo. Ô, Rameu, né? Quem conhece a Moca, né? Ô, Rameu. Só que era físico. Então, na capital, ele circulava no mesmo dia, porque as bancas de jornais do centro vendiam e tal. Mas para o interior, vinha de, eu ia falar de cavalo, não é de cavalo, de caminhão. Né? Vinha de caminhão. E aí, nas comarcas mais próximas da capital, tipo Campinas, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e tal, chegava no dia seguinte. Mas as comarcas mais distantes, o caminhão ia, até chegar em Araçatuba, por exemplo. Demorava 2 dias para chegar no Araçatuba. Um prazo de 5 dias, perdia 2. Você não lembra disso? E quando era o Diário Oficial da União, tinha mais um problema, porque o Diário Oficial da União era impresso em Brasília, demorava 1 dia a mais para chegar em São Paulo. Então, um prazo de 5 dias, o advogado paulistano tinha 4. Mas o advogado de Araçatuba tinha 2, porque demorava mais um para chegar em São Paulo e mais 2 para chegar em Araçatuba, eram de 5 dias, tinha 2. E aí, na nossa comissão de informática, um amigo e irmão que eu tenho, o Augusto Marcassino, disse, nós podemos fazer o Diário Oficial Eletrônico. E quando eu fui debater na Câmara Federal o projeto-lei, eles queriam fazer intimação por e-mail. Eu digo, intimação por e-mail não pode, os juízes não podem ter intimação por e-mail. Por 2 razões. A primeira coisa é assim, a publicação no Diário Oficial não é para intimar. A função da publicação não é intimação, ao contrário do senso comum. A função da publicação é para dar publicidade ao ato judicial, como se publicam também os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para que a sociedade conheça o que está acontecendo no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Para isso que serve a publicação. Tal qual a publicação no ato legislativo, né, que publicar no Diário Oficial parte da premissa de que todo mundo teve conhecimento do texto da lei, por isso que ninguém pode alegar desconhecimento para descumprir uma lei. A mesma coisa acontece com os atos do Executivo e a mesma coisa acontece com os atos do Judiciário.
E como é dada a publicidade do ato judiciário para controle da sociedade, a premissa que se tem é que todo mundo leu. Né? É uma premissa. E aí, como todo mundo leu, aqueles que têm interesse em prazo, que têm prazo para manifestar, começa a correr o prazo. Mas o prazo é um efeito da publicação, não é a finalidade dela. E se nós intimássemos por e-mail, nós não tínhamos publicidade do ato. Né? Então não dá para publicar por e-mail. Não dá para intimar por e-mail, tem que publicar no Diário Oficial. Eu disse, mas tem uma alternativa, é o Diário Oficial Eletrônico. E a Câmara acolheu a proposta nossa e foi criado o Diário Oficial Eletrônico. Fomos nós que propusemos o Diário Oficial Eletrônico. Você não sabia disso, Nelson? Foi a gente que propôs. E aí, hoje, todo mundo só usa o Diário Oficial Eletrônico, evidentemente. Mas, a passos não largos, né? Passos pequenos, a informática foi acontecendo aos poucos, o tribunal foi cedendo e tal. E começou a usar o sistema eletrônico para praticar atos processuais. Nós começamos a peticionar, os juízes começaram a despachar e tal, até que chega a pandemia, aí dando um salto para a pandemia. Quando chega a pandemia, nós já tínhamos um certo conhecimento, né, do sistema de informática. Muito difícil a implantação, os juízes fizeram sem ouvir a ordem, a gente protestava, eles faziam. Um erro que eles tiveram, que eu sempre falei, o judiciário não pode ver a informática como instrumento do poder. Ele tem que ver a informática como instrumento de cidadania. E quando o judiciário vê como instrumento do poder, ele desenvolve sistemas à luz do que pensa o juiz. Como se o sistema de informática fosse algo para beneficiar o juiz. Não é. É para beneficiar o sistema de justiça. E agora vem essa porcaria aí do PJE, que é um desastre. Né? É um desastre. Então vem a pandemia. Quando vem a pandemia, começa a se usar muito a tecnologia. Né? Dá um salto. E dá um salto por uma necessidade imperiosa. Né? Havia um bem maior para ser protegido, que é o bem da vida. Né? Nós precisávamos suspender a ida ao fórum, porque não podia ter movimentação de pessoas para não circular o vírus. E aí nós aceitamos o uso mais intensivo da tecnologia sem muita contestação, né? Porque havia um bem maior para ser protegido. E não podia fechar o judiciário. O judiciário é um poder, não podia paralisar o judiciário. Ia ser um caos social. Só que, ao utilizar a tecnologia, nós vimos algumas coisas muito positivas, algumas coisas que era possível melhorar e outras coisas que nós constatamos que não é possível fazer com tecnologia. Por exemplo, nós vimos o balcão de atendimento eletrônico. O balcão de atendimento eletrônico é uma vantagem. Eu quero saber a informação do processo, eu entro no sistema e vou conversar com o servidor, como é eletrônico, conversar na tela do computador. Eu não preciso ir até o cartório, muitas vezes cartório em outra comarca, para conversar com o servidor. Eu posso ser atendido no balcão eletrônico. Problema, o balcão eletrônico serve em alguns estados. São Paulo não desenvolveu o balcão eletrônico. São Paulo está muito, balcão virtual. São Paulo está muito atrasado no desenvolvimento do balcão virtual. Isso era uma vantagem. Agora, um exemplo que não dá para usar. Não dá para usar tecnologia, vídeo, para produzir prova. Não dá para fazer audiência de instrução por videoconferência. Não dá para usar. Como é que eu vou, no modelo processual que foi desenvolvido, na premissa da presença física do juiz, do promotor, dos advogados, das partes, das testemunhas, etc., como é que eu simplesmente abandono esse modelo para o modelo eletrônico numa legislação que tem a premissa dela é a presença física, inclusive de controle do juiz, por exemplo, em relação à incomunicabilidade das testemunhas. E aí não dá para usar. Né? Essas experiências precisam ser discutidas. E o local de discussão não é o judiciário. Nós não podemos aceitar que o judiciário seja o palco de discussão dessa experiência.
nem o Judiciário, nem o CNJ, que tem, por maioria, membros do Judiciário. Porque essas experiências que foram aceitas no momento em que a pandemia impunha sacrifícios, né, elas precisam, se for para discutir, elas precisam ser discutidas aonde? No Poder Legislativo. Porque reclamam alteração de regras processuais que foram criadas na premissa da audiência presencial, audiência física. E o CNJ tem discutido as audiências virtuais. E, na minha opinião, é um grande equívoco, porque o CNJ não tem o poder de modificar a legislação. E nós vamos ter problemas em utilizar uma legislação para uma audiência presencial, migrando simplesmente para a audiência virtual. Outro problema que é fácil de ser constatado. Alguns juízes, não são todos, alguns juízes insistem em fazer audiência virtual. Quando o mundo voltou ao trabalho, né, o mundo voltou ao trabalho, alguns juízes insistem em fazer audiência virtual. Outro dia eu recebo uma ligação às 7 horas da manhã de um amigo do interior, dizendo: Marcos, você faz esse processo trabalhista? Eu falei: não faço. Eu falei: então eu estou perdido. E o que aconteceu, meu amigo? Eu estava com audiência marcada, estou com audiência marcada para o meu dia, fui pegar o avião e o voo foi cancelado. Foi cancelado. E eu não vou conseguir chegar até para a audiência. Eu digo: não se desesperem. Eu vou conversar com alguns amigos para ver se tem alguém que possa fazer essa audiência. E uma amiga que faz processo trabalhista disse: Marcos, eu posso fazer, eu vou estar no fora essa hora, eu faço audiência para ele. Aí mandei o telefone de um para o outro e tal, combinaram lá, o advogado disse parâmetros para eventual acordo e tal. Depois esse advogado me ligou e disse: Marcos, muito legal a audiência, nós conseguimos um acordo muito vantajoso nos termos que ele tinha pedido e tal, deu tudo certo. Eu falei: que legal, graças a Deus. Ele falou: mas tem um problema. Partes presentes, advogados presentes, servidores presentes e a juíza em casa. Aí eu liguei para esse meu amigo e disse: olha, deu certo o acordo, foi assim e tal. Que legal, nossa, foi melhor do que eu esperava. Tal. Ele dizia: mas você poderia ter feito, porque você poderia ter peticionado para a juíza e dizer: olha, eu perdi o voo, né? Ele disse: Marcos, eu não falei para você porque eu sei que você vai ficar bravo. É o seguinte, eu pedi para a juíza para fazer audiência virtual porque eu tinha a sessão de hemodiálise. E a juíza indeferiu. E eu perdi a audiência e perdi a sessão de hemodiálise. Porque eu desmarquei para ir ao fórum, para pegar o avião. O avião foi cancelado, eu perdi a audiência e perdi a minha sessão. E eu não recupero a sessão. Eu não tenho como remarcar. E eu falei isso para a juíza, e ainda assim a juíza indeferiu o pedido, dizendo que tinha outros advogados na procuração que podiam ter feito audiência. E a audiência era eu que tinha que fazer, porque quem cuida do processo no meu escritório sou eu. Então, no começo da pandemia, por exemplo, os juízes liberaram a videoconferência. Então, eu tenho que despachar uma petição, mandar um e-mail para o cartório respondia, dizia: o juiz tal vai te receber tal hora, tal, vou te mandar o link. E funcionava. No momento da pandemia, funcionava. Eu despachei muitas vezes com o juiz. E os juízes prestavam atenção, você dialogava. Não, doutor, eu conheço esse processo. Não tinha... Tá bom, eu vou olhar isso, vou olhar aquilo e tal. Como o despacho que nós fazemos pessoalmente, fazemos eletronicamente. Né? Juízes, desembargadores, ministros. E aí, o que acontece? Começa assim: doutor, não, ele está com muito trabalho, ele não vai conseguir atender. Mas faz o seguinte, ele pediu para o senhor fazer um vídeo de 5 minutos, mandar o vídeo, que ele vai assistir o vídeo. Diz: olha, peça, vou pedir mais gentileza, avise o desembargador, o ministro aconteceu isso, o desembargador, eu digo: avise o juiz que eu sei escrever. Eu não preciso fazer o vídeo para transmitir a minha mensagem, eu faço por petição. Eu quero conversar com o juiz, porque petição eu faço. Já fiz, aliás, está protocolado, não preciso do vídeo. Mas eu quero conversar com ele porque eu quero que ele entenda a minha aflição, a aflição do meu cliente. Por que eu estou pedindo uma urgência maior e tal? E, para fazer vídeo, eu faço petição. E muitos advogados acabaram sofrendo esse tipo de situação. Juízes, desembargadores e ministros, inclusive o Supremo, pedindo para gravar vídeos. E nós sabemos,
Primeiro, que não tem o menor sentido. Segundo, que nós sabemos quem ia assistir o vídeo. Né? Nós sabemos. Então, essa preocupação que eu tenho, deles terem aprendido, nós já conhecemos tecnologia, mas eles terem aprendido a usar tecnologia e o poder manda. Né? O poder manda, principalmente num Estado autoritário, como é da tradição do Estado brasileiro. Então, o poder manda. E o poder, mandando, entra numa zona de conforto. Né? Eles fizeram a informatização do jeito que eles queriam, porque eles mandam. Né? Nós protestamos, brigamos e tal, mas, no fundo, a decisão é deles. Então, a preocupação nesse momento pós-pandemia, de não permitir que o Judiciário, nem o CNJ, debatam isso no Congresso Nacional, porque no Congresso Poder Legislativo as pessoas escutam umas às outras. Né? E aí eu fecho essa palavrinha de ponderação com uma preocupação que os dirigentes da ordem vão ter que enfrentar. Há 2, 3 meses atrás, saiu uma matéria no Valor Econômico de que mais de 40 tribunais já estão usando a inteligência artificial. Isso é extremamente grave. Extremamente grave. Primeiro porque eu tenho segurança em afirmar, é mentira, não tem inteligência artificial no tribunal, nenhum deles. Quer uma prova que não é inteligência artificial? Todos esses sistemas recebem nomes, né? Vocês já viram? Watson, né? Os tribunais dão a esses sistemas nomes. E podem olhar, todos os nomes são masculinos, não tem um nome feminino. É prova de que não é inteligência. Né? Esse é Mas, na verdade, inteligência artificial é algo que poucos países do mundo e poucas agências governamentais conseguiram desenvolver, porque é um sistema que representa um aplicativo se auto-reescrever. Um sistema que reescreve o seu código a cada momento para aperfeiçoar a si próprio. Isso é inteligência artificial. O que os tribunais usam, provavelmente, é sistema de leitura, em que eles devem parametrizar o sistema com algumas palavras que estão ou não estão no recurso. Esse recurso vai ser aceito ou não. Isso não é inteligência artificial. Isso existe desde que inventaram a informática. Então, a inteligência artificial está sendo questionada no mundo inteiro. Na Europa, na Comunidade Europeia, já tem diretiva da Comunidade Europeia estabelecendo o código de ética dos desenvolvedores no sistema de inteligência artificial. E, dentre tantas exigências que o código de ética traz, talvez a principal delas é que o sistema tem que ser desenvolvido em prol do cidadão. O foco do sistema é o cidadão, não é o poder. E se você faz um sistema pro judiciário, esse sistema está servindo para ajudar o juiz a despachar, não é a fazer justiça. Isso é um equívoco violento. E quando se tem sistema usando, como é que eu sei que o recurso meu que foi indeferido, o processamento dele, se foi indeferido o processamento por um magistrado que leu o meu recurso, ou se foi indeferido porque um sistema que eu não conheço, assim entendeu que era o caso. Porque alguém que desenvolveu o sistema, um técnico de informática, programou o sistema para aquele recurso, naqueles parâmetros, o recurso não ser aceito. Esse, para mim, é um dos maiores problemas da história da justiça. É saber que tem, não um ser humano, mas um sistema. E, consigo aqui. Obrigado. Opa, obrigadão. Você vai tomar ou eu tomo? Puxa. Obrigado. Eu, como advogado, quando eu fazer um recurso, principalmente para os tribunais superiores, eu tenho que ler a Constituição, né, e ver quais são os parâmetros que a Constituição estabelece para que meu recurso seja conhecido. Eu tenho que ler a lei processual, tenho que ler o regimento interno do tribunal e tenho que ler até súmulas do tribunal que estabelecem vedações que não estão no código. Né? Súmula 7.
Então, que criam vedações que não estão escritas no código. Tudo a chamada jurisprudência defensiva. Mas, ao menos, são parâmetros que eu tenho acesso. Né? Eu sei o que fala a Constituição, eu sei o que fala a legislação, sei o que fala o regimento interno do tribunal e sei o que fala as súmulas. Agora, como é que eu posso agregar a isso, além de estrutura, eu tenho que conhecer o que fala o código que desenvolveu o sistema, que eu não sei quais são os parâmetros que esse código estabelece para conhecer ou deixar de conhecer um recurso meu. É uma violação claríssima do meu direito, do direito do meu cliente ao recurso. E um obstáculo ao exercício da advocacia. Porque se eu adoto a Constituição, se eu adoto a legislação, se eu adoto o regimento interno, se eu adoto a súmula, e ainda assim meu recurso não é conhecido, porque o sistema do tribunal entendeu que assim é o caso, eu estou sendo impedido de exercer a minha profissão. Então, no mínimo, eu quero saber quero conhecer o código dos sistemas, para saber quais são os parâmetros que esse sistema adota para reconhecer ou deixar de reconhecer, para conhecer ou deixar de conhecer o recurso. E esse é o problema principal que nós vivemos no pós-pandemia. Né? É um judiciário que gostou da tecnologia, mas que muitas vezes, eu não quero generalizar, porque nós temos excelentes juízes, mas que muitas vezes passa a tratar a tecnologia como um instrumento de poder e não como um instrumento de cidadania. E aí, meus amigos, não há justiça que possa funcionar. Se essa justiça tiver os olhos para si própria, para aquilo que é melhor para o juiz, e não para aquilo que é melhor para o jurisdicionado. Mas eu tenho claro que a ordem, com os nossos competentes dirigentes, com as nossas competências dirigentes, saberão colocar isso em pauta e fazer com que o pós-pandêmico, com a experiência que nós tivemos, possa dar um salto de qualidade, e não um salto em direção ao abismo de cidadania pelo desconhecimento daquilo que é melhor para o jurisdicionado. Era isso, meu irmãozinho querido, e mais uma vez registrar a alegria de voltar a Satuba e encontrar com tantos e tão queridos amigos. Obrigado, gente. Vou ver se alguém que gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o Marcos. Ah, deixa eu levar o microfone para você aí, Lindenberg. Obrigado. Doutor, boa noite a todos, boa noite ao doutor. A sua explanação foi magnífica e eu estive a todo momento prestando atenção. Uma coisa que me incomoda muito é o artigo 932 do Código de Processo Civil. Quando nós falamos das súmulas, o 932 ele tem que sofrer reparação. Muitas das vezes são recursos que não são conhecidos com base no 932. São recursos monocraticamente que são providos com base no 932. Mas não atende à nossa realidade. E, na contrapartida, uma coisa que me aborrece é o que veio no Código de Processo Civil quando diz que entrar com um processo e a inicial estiver oposta, contrária a uma súmula do tribunal, corre o risco de ser indeferida. Até onde eu sei, a jurisprudência, ela nunca é absoluta. Ela não é pedrificada, ela é passiva de mudança. A jurisprudência é válida hoje para este tempo. Amanhã ela pode sofrer alteração. Nós não estamos num momento estático, mas dinâmico. Isso me incomoda muito. E uma outra coisa que me incomoda, como falou sobre a questão do processo digital, a questão de vídeo, etc. Eu tive já duas situações aqui em Araçatuba, justamente quando dizem, né? 2 raios caindo no mesmo lugar. E eu digo, pasme. O juiz da 2ª Vara Civil de Araçatuba, este último que está neste local, eu tive 2 audiências com esse juiz. 2. Digital ali, eletrônico, uma coisa que eu não gosto. Eu me insurjo muito a isto. As 2 situações,
a testemunha junto com o advogado da parte. Com a parte ali junto na mesma sala. Eu me insurgi, não, doutor, nesse momento de pandemia, é assim mesmo, vamos entender. Não é isso que está no nosso Código de Processo Civil. E o pior ainda, eu tive um caso de que a parte arrolou as testemunhas intempestivamente. No momento da audiência, eu falei, olha, é intempestivo, excelência. Tem que ser indeferido. Não, doutor, mas como a testemunha compareceu aqui virtualmente, eu vou aceitar. Então, nós estamos diante, por culpa, na minha reflexão, desse Código de Processo Civil, uma produção de um judiciário promíscuo, preguiçoso, inconsequente ao que nós esperamos de uma regra jurídica, de uma segurança jurídica. Como fica o advogado da parte diante de tantos constrangimentos processuais que os juízes vêm praticando? Isso tem me incomodado muito. E nós temos que fazer uma diferença e alterar esse código. Um código novo, mas tem que sofrer alteração. É uma reflexão minha. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Lindenberg, eu estou de acordo com tudo que você falou. Primeiro, em relação às súmulas, lembrando que os próprios juízes não seguem as súmulas dos seus tribunais, né? Então, assim, eles que deveriam assumir, eles não seguem. E, de fato, a súmula engessa a evolução da jurisprudência, né? Principalmente, usada principalmente quando o advogado ele pretende promover a criação de uma antítese, né? Aquela tese que foi consagrada na súmula. Isso é um problema seríssimo. Estou de acordo. Em relação à questão da audiência, foi aquilo que eu falei. Sou contra a audiência virtual por conta disso, né? Você não tem o controle do processo, não tem o controle da audiência. O juiz não está presidindo a audiência presencialmente. Ele não sabe onde está a testemunha, ele não sabe onde está a parte, ele não sabe onde está o proposto da empresa. O proposto da empresa está falando, a testemunha está do lado ouvindo o que o proposto está falando. Você não sabe se alguém não está colocando um bilhetinho para aquele que está falando. Então, estou falando assim, ó, não fala isso, fala aquilo. Nós não sabemos. Eu sou contra. Mas se quiser discutir, tem que se discutir no Congresso Nacional. Porque aí tem que mudar a legislação processual, como eu disse, que foi feita na premissa do controle físico presencial do juiz sobre a audiência. Então, os efeitos processuais da audiência, fixados nos nossos códigos de processo, parte dessa premissa. Você não pode aplicar esses mesmos efeitos, ou não pode querer aplicar as garantias de lisura da audiência, como, por exemplo, da incomunicabilidade da parte, ou da testemunha, se você não tem controle sobre ela. Então, se for para discutir, e eu sou um democrata, eu sou contra, mas se for para discutir, o palco é o Congresso Nacional. E hoje nós estamos enfrentando a situação que estão querendo discutir isso dentro do CNJ. E à luz daquilo que é melhor para a magistratura e não daquilo que é melhor para a justiça, né? O CNJ se transformou na trincheira de defesa da magistratura. Ele foi o órgão criado para ser o controle externo da magistratura. Um dia alguém fez a conta e descobriu que tem mais juízes no CNJ do que tem de advogados, né? Veja que no final do ano passado o CNJ, por exemplo, autorizou que juiz possa dar aula durante o expediente forense. Isso, para mim, tem um nome. Imoralidade. É imoral. O juiz que recebe para estar no fórum, que a Lumam obriga a estar na abertura do expediente forense, o juiz dá aula durante o expediente forense, para mim, é imoral. Imoral. E o CNJ autorizou. Como autorizou uma coisa que eu já li 50 vezes e não consegui compreender o que é uma permissão para o juiz morar fora da unidade federativa que lhe paga, receber integrais vencimentos daquela unidade federativa, inclusive com auxílio moradia, para troca de experiência numa outra unidade federativa. Que experiência que o juiz pode trocar? O juiz não tem que trocar experiência nem com a vara do lado. O juiz não tem que saber como o juiz da vara do lado despacha. O juiz tem que saber como o tribunal dele e os tribunais superiores decidem e seguir a orientação desses tribunais. O que ele vai fazer numa outra unidade federativa? O juiz de São Paulo vai para o Ceará
para ficar morando 6 meses com o salário pago pelo erário paulista, por exemplo, para trocar experiência com o juiz do Ceará. Isso é uma vergonha. Então, mas aí, mais uma vez, Lindenberg, eu reitero, nós temos um vácuo nosso, culpa nossa. Nós, advogados, sempre tivemos uma representação muito forte nos espaços de poder. Hoje eu comentei, para mim, o principal governador de estado que eu vivenciei, não o conhecia, já é morto, já é falecido. O principal governador do estado de São Paulo, desde a redemocratização, para mim, foi Franco Montoro. Quem era Franco Montoro? Franco Montoro instalou a primeira delegacia da mulher, criou o Conselho da Condição Feminina, criou o Conselho do Igualdade Racial, o Conselho da Pessoa com Deficiência, a Serra do Mar que tombou. Se não fosse o Franco Montoro, nós não teríamos mais Serra do Mar. O Franco Montoro era um visionário, além de ser um sujeito muito correto. Ele que criou a PUC, ele foi o primeiro professor da PUC de São Paulo, né? Foi ele que criou a PUC. Foi o Franco Montoro. Quem era Franco Montoro? Conselheiro da OAB de São Paulo. Pouca gente sabe disso. Ele era conselheiro da OAB de São Paulo, conselho de 52, 53. O advogado trabalhava de graça para o Estado. Antigamente, nem no meu tempo da advocacia, mas antigamente, o Risório vai lembrar disso. Antigamente, o juiz nomeava advogado dativo no processo criminal e o advogado era obrigado, presidente, a trabalhar de graça. Era obrigado a trabalhar de graça. E se não trabalhasse, não aceitava, recebia uma multa processual. Trabalho de graça. O que aconteceu? Uma coisa, eu estar com o meu escritório, o juiz me designar lá para uma defesa dativa. Tudo bem, eu vou fazer, eu tenho obrigação também de contribuir para a administração da justiça, tal, não sei o quê, e vou fazer. Agora, quando ele nomeia 10, eu não consigo fazer, porque eu tenho que atender meus clientes também. E aí os advogados fizeram greve contra o judiciário, a Advocacia de São Paulo. Quem resolveu isso? O governador do estado, Carvalho Pinto. Carvalho Pinto que autorizou, trouxe para o Estado a obrigação de pagamento do dativo. Começou assim, a certidão. Então ele disse, quando o juiz obrigar o advogado a trabalhar, o advogado peça uma certidão, leve no Estado, o Estado vai pagar a certidão. Quem era Carvalho Pinto? Conselheiro da OAB de São Paulo. Eu não era nem nascido nessa época. Aí, o que acontece? Foi feito, então, com a evolução, foi feito o convênio da assistência judiciária. Né? Quando foi assinado o primeiro convênio da assistência judiciária? 1986. Quem era o governador? Franco Montoro. Franco Montoro é que criou o sistema de assistência judiciária, facilitando a nomeação dos advogados pela OAB, né? E assegurando o pagamento via certidões. Quem era, mais uma vez, Franco Montoro, já disse, conselheiro da OAB de São Paulo. Educação, a primeira mulher ministra do governo federal, sabe quem foi, presidente? Esther de Figueiredo Ferraz. Quem era Esther de Figueiredo Ferraz? Conselheiro da OAB de São Paulo. Professora de Direito Penal da São Francisco. Conselheiro da OAB de São Paulo. Pega mais recentemente a Constituição de 88. Quem presidiu a Constituição de 88? Nós lembramos? Ulisses Guimarães. Meu professor de Direito Constitucional, advogado do Distrito de São Paulo. Quem era o presidente? Quem foi o relator da Constituição de 88? Aqui, viu? Eu não sabia. Ele é casado com a filha do Dário Guarita. Nossa, eu não sabia. Foi meu professor. E foi professor durante o período da Constituinte. Ele não deixou de dar aula. Quem foi o relator da Constituinte de 88? Bernardo Cabral. Quem era Bernardo Cabral? Presidente da OAB do Distrito Federal e depois presidente nacional da OAB. A parte de justiça, quem era o relator da parte de justiça? Nelson Jobim. Quem era Nelson Jobim? Presidente de subseção, presidente de subseção de Santa Maria. Sabia? Alceu? Ele era
Ele era presidente da subseção de Santa Maria e aí disputou a eleição para ser deputado constituinte. Meio ambiente, quem escreveu o capítulo meio ambiente da Constituição? Você pegou minha água? Não tinha mais, ele trocou. Estou brincando. Quem escreveu o capítulo de meio ambiente da Constituição? Alguém sabe? Fábio Feldman. Fábio Feldman. Eu sei, presidente. Fábio, Quem era... Eu me formei em 86. Quem era o relator do meio ambiente da Constituição? Fábio Feldman. Quem era Fábio Feldman? Presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Aliás, nem era comissão. Era a Comissão de Direitos Humanos. Não tinha Comissão do Meio Ambiente. Era a Comissão de Direitos Humanos e era um grupo de estudo dentro da Comissão de Direitos Humanos presidido por Fábio Feldman. Hoje, qual é o tema que está sendo discutido no Congresso Nacional que tem um advogado à frente? Advogado militante. Não tem. Nós perdemos. Culpa nossa. Eu não sei o que aconteceu. Talvez o Estatuto Novo, que não é tão novo, né? Quando chegou o Estatuto, ele proibiu, por exemplo, a advocacia, ele inibiu a advocacia, por exemplo, de ocupar cargos de poder. Mesa do Legislativo. Proíbe. Proíbe. É um absurdo. Por que alguém na mesa do Legislativo está proibido de ser advogado? Aí ou ele se licencia, ou a mesa vai ser ocupada por um contador que não proíbe, por um médico que não proíbe, por um arquiteto que não é proibido. E que é uma função legislativa, uma pessoa mais preparada para ser presidente de uma mesa legislativa do que um advogado? Ainda mais um advogado como liderança da classe? Então, uma ponderação para fazer. Nós perdemos isso. E nós temos que recuperar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi aquela história do eu não vou me misturar com o político, porque político... Não se misture, né? E deixa o político dominar. Se nós temos bons quadros, qualificados, sérios, éticos, né? E abrimos mão da nossa representação, então convivemos com uma representação no Ministério Público, que hoje tem promotor público do Congresso Nacional. Eu, quando estava na presidência da Ordem, quando ligava para o promotor público de São Paulo, deputado federal, o promotor público de São Paulo, nunca me atendeu. Nunca me atendeu. Eu falo o nome, Carlos Sampaio. Ele nunca atendeu o presidente da OAB. Aí você pega quem faz administrativo aqui. Alguém faz processo administrativo? Faz. Inquérito civil. Inquérito penal está regulado no Código de Processo Penal, né? Por exemplo, 30 dias tem que acabar com o inquérito, né? As provas todas têm que estar dentro do inquérito, juntadas em ordem cronológica. Não é isso que diz o Código de Processo Penal? O que diz a lei do Código, o que diz a lei em relação ao inquérito civil? Alguém sabe? Qual é o prazo que a lei define para encerramento do inquérito civil? Alguém sabe o que diz a lei em relação, como diz o Código de Processo Penal, em relação às provas, que tem que juntar ou não tem que juntar todas no inquérito civil? Sabe por que ninguém sabe? Porque, embora o inquérito civil tenha 34 anos, criado pela Constituição de 88, até hoje não tem lei regulando o inquérito civil. Então, os promotores fazem o que querem. Eu tenho um caso que eu atuei, que o promotor abriu uma ação civil pública com base no inquérito civil e manteve o inquérito civil aberto. Então, a prova, cada vez que eu apresentava a prova no inquérito civil, ele usava, na ação civil pública, ele usava o inquérito civil para produzir prova sem o controle do juiz. E aí dizia para o juiz, isso aqui é prova nova. Vocês já imaginaram um processo penal baseado no inquérito penal aberto? Não existe. E outras questões, né? Até quando nós vamos nos submeter à eleição indireta para o Conselho Federal, né? Então, enquanto nós não retomarmos a nossa capacidade de ter representação nos palcos adequados do poder,
como aqui em Araçatuba nós temos com Alceu, enquanto nós não tivermos essa preocupação enquanto classe, saibam que os juízes têm, o promotor tem. E nós vamos ter, nesses debates, a visão do juiz, nós vamos ter a visão do promotor. Vocês sabiam que o novo código as alterações que foram feitas no Estatuto da Advocacia, revogaram a imunidade do advogado? Vocês sabiam disso? A imunidade que é da essência da advocacia, porque se nós não tivermos imunidade, nós vamos ter magistrados usando da nossa palavra para nos atacar, foi revogado no último estatuto. Né? É o preço que nós pagamos por não ter uma representação dentro do Congresso Nacional. Lindenberg, respondi? Obrigado, viu, querido? Posso cantar agora, aproveitando que eu estou com o microfone? Ô Marcos, eu estava pensando aqui, né? O Marcos é nosso conterrâneo já aqui, né? E você começou a falar, eu me lembrei, em 2016, quando eu fui eleito vereador, a gente estava acompanhando, João, pela internet, os números, ele me ligou falando que eu tinha sido eleito. Não tinha ainda apurado, né? Eu falei, mas como? Eu estou acompanhando aqui. Né? Ele falou assim, não, eu estou aqui, não. Acho que você estava no tribunal, no TRE. Ele falou, não, eu estou aqui, você está eleito. Ele que me deu a notícia, né? E ele falando nesse bate-papo que ele teve aqui agora, falando sobre a justiça e tudo, eu comecei a voar, sabe? Fui lá porque eu me formei, terminei o curso em 87. Em 88 eu colei grau. A cara do Éder. Aí, só que eu fui para São Paulo, fui fazer o Damásio, né? Antigamente o Damásio era na Rua da Glória ali. E não tinha nada de internet, não tinha nada. Eu fui lá porque eu queria fazer uns concursos lá. Acabei não fazendo, né? Mas eu fui lá, mudei para São Paulo, fiquei lá. E voltei aqui em 91. Aí você falou da internet e tal, dos computadores. Começou computador em 91 que começaram a comprar. Só que não eram os funcionários, eram os advogados que arrumavam. Eu lembro que o Caio... O doutor Caio chegou a dar um monte de computador lá. Depois a gente fazia vaquinha para comprar. Depois a gente tinha que fazer vaquinha para comprar a fitinha da impressora, porque não era nem os funcionários, eram os advogados que mantinham lá. Né? Vocês lembram disso aí? E mantinham e não era os funcionários, era o AB, os advogados que faziam isso aí. Bom, gente, agradecer a presença de todos vocês aí. Né? Agradecer a presença do Marcos aqui, mais um momento agradável. E assim a gente encerra agradecendo a todos os funcionários aqui da Câmara, né, Netinho? Netinho, você é advogado também, né? Olha lá, o Netinho, todos aqui, a Fátima, o Montoro. O Montoro é parente do Franco Montoro, viu? E ele que inventou o cupim casqueirado, não sei se você sabe, ele é o criador do cupim casqueirado de Araçatuba. É parente do Franco Montoro? Bem longe. De Araçatuba para São Paulo está 500 quilômetros. Você sabe por que ele chama André Franco Montoro? Eu trabalhei com ele 4 anos no Palácio, ele foi governador. Por que ele chama André Franco Montoro? Ele chama André? Não, por que ele chama André Franco Montoro? Eu não sei, André? Que dia que ele nasceu? Nossa, é uma... Nasceu dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha. Por isso que ele chama. Eu também nasci dia 14 de julho. Por isso que ele chama Franco. Franco não é sobrenome. Franco é nome. Em homenagem à queda da Bastilha. Obrigado. Para lembrar também que o movimento... Também é cultura. Então, mais uma. O movimento Direta Já começou aqui em Araçatuba também, na Fazenda Guarita, viu? Não sabia. Foi o movimento Direta Já na Fazenda Guarita. O Ulisses Guimarães casado com a filha do Dário Guarita, que hoje dá nome aqui ao nosso aeroporto de Araçatuba. Tá bom? Então, sabe como é que... Sabe a participação da OAB no movimento Direta Já? Não. O nosso primeiro presidente da OAB de Araçatuba foi comandante do batalhão Araçatuba no movimento de 32. Antônio Cajá de Lemos. É o seguinte, os presidentes, o Ulisses era presidente do MDB, aí tinha o Lula, era presidente do PT, aí tinha o Brizola, que era presidente do PDT, e assim por diante. E cada presidente começou a fazer a sua campanha. E não ia dar certo, porque em vez de todo mundo se unir, por quê? Porque o presidente queria ser eleito presidente se tivesse passado a eleição direta. Então, a eleição direta foi por minha causa e eu quero ser candidato.
E não ia para frente. Até que chegou o presidente da OAB Federal, o paulista Mário Sérgio Duarte Garcia, que era um gentleman, o cara mais sério que eu conheci na minha vida, e falou, eu cometi um pecadinho. Eu liguei para o candidato, por exemplo, para o Brizola, que tinha rixa com o Lula, e disse, Brizola, nós vamos fazer uma reunião para discutir eleição direta na OAB. O Lula já confirmou a presença. Você vem? Ah, se o Lula confirmou, eu vou. Aí ligava para o Lula e falava a mesma coisa. E aí ligava para o Ulisses, falava a mesma coisa. Então ele conseguiu reunir, pela primeira vez, todos os líderes dos partidos de oposição à Arena, né, para discutir o movimento de Iratajá, e ele, Mário Sérgio, ficou como coordenador Mário Sérgio foi o coordenador do movimento de Iratajá. Pouca gente sabe disso, porque o Mário Sérgio é um sujeito que era fantástico, não comentava isso para não parecer que era pessoal. Mas eu digo, Mário Sérgio, precisa contar essa história, porque isso é o papel da OAB. Né? Tá, joia. Bom, cumprimentar todos aí, então. A Suzy também agradecer, tá, Suzy? A Fátima, o Montoro, todo mundo aí da TV Câmara. Muito obrigado e até outra oportunidade, gente.